Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletir nosso ano bíblico, que está no livro de 2 Crônicas, capítulos 15 e 16, e também no livro de 1 Reis, capítulo 18, do 1 ao 19. 2 Crônicas fala a respeito do rei Asa, e nós já vimos essa parte, então vamos ficar com 1 Reis, que fala a respeito de Elias. Nós também já vimos sobre Elias, só que a história de Elias é grande. Então, vamos continuar nela. Elias está aqui, ele foi enviado à viúva de Serepta. Deus mandou ele ir até ela. E quando ele chegou lá, ele chegou com as mãos vazias, porque aquele povo estava passando por uma dura seca, uma severa seca, e a fome estava avassaladora. E também, quando Deus envia o profeta não, Deus não mande que ele leve, porque Deus dá. Deus dá para o profeta e Deus dá para cada um de nós que se coloca nas mãos dele. E quando chegou lá, Elias falou para a viúva: faça-me um pão, um pãozinho e traga a mim. E ela falou: meu senhor, só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Se eu fizer e trazer, meu filho vai passar fome. Eu estava agora catando graveto para fazer esse pão. E aí meu filho e eu íamos comer e esperar a morte. Mas que bênção, né? Ela ia esperar a morte e Deus manda a vida para ela. E aí Elias falou: sim, mas você pode ter certeza que o seu óleo não vai acabar e a sua farinha não vai se acabar. E assim aconteceu. E quando acabou essa parte, Deus mandou Elias para Acabe. Vai agora lá onde está Acabe. E aí Elias foi, porque o profeta não se manda, o profeta obedece. E quando chegou lá, Elias encontrou Obadias. E Obadias reconheceu: és tu, Elias? Ele falou assim: sou eu, vai até Acabe e fala que eu quero ver ele, quero falar com ele. E ele falou assim: Elias, aqui está no verso 9. O que ele falou? Em que pequei para que me entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Ele fez essa pergunta. O que eu fiz de errado para que você deseja que eu morra assim, nas mãos de Acabe? Porque ele vai me matar. E você é um homem que o Espírito que te carrega. Se eu for e o Espírito te tirar daqui, quando ele voltar, vier, e chegar você não estiver, ele vai me matar? Aí Elias falou: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Chegou a Elias para conversar com Acabe. E aí, Acabe, quando viu Elias, já recriminou ele ali: és tu o perturbador de Israel? Acabe bem sabia, né? Se não sabia, deveria de saber que Deus tinha anunciado ali para eles, tinha falado, tinha clamado: se voltem para mim. Deu ali muitos exemplos para eles, mas não quis. E agora ele está jogando a culpa em Elias, no profeta, sendo que a culpa era deles mesmo. E principalmente dele, porque era o rei, ele que tinha que dar o exemplo. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Isso aqui terminamos no verso 18, ainda ficou o verso 19, que ali Elias fala que ele fez, né, todas as abominações, seguir os profetas de Baal, colocou Baalins. Nós vemos que o profeta não se manda, mas nós também vemos que nós temos que obedecer. E hoje
Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas Deus não falou comigo, será que Deus não falou? Toda vez que nós abrimos a palavra e lemos, Deus fala conosco. Deus, ele vem até nós, nos falando, nos dando ordem, porque ele já deixou tudo escrito. Ele falou assim, escreve, e foi tudo escrito. E está tudo provado e mais do que provado, que a Bíblia é a palavra de Deus. E mesmo se não tivesse um homem que anunciasse isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não deixaria de ser, porque é conduzida totalmente por Deus. Então, que nós possamos ler a palavra de Deus e pedir que Deus envie o Espírito Santo sobre nossas vidas, para que nós possamos entender o que Deus está falando. E que tudo seja para a honra e glória do nosso grandioso Deus. Em nome de Jesus. Amém.